noite, meu irmão e minha irmã. Estamos começando a nossa reunião de oração. E nós sabemos como ela é fundamental para a nossa vida espiritual, para colocarmos diante de Deus as nossas tristezas, as nossas angústias, para orarmos uns pelos outros. A palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 5,17, diz o seguinte: orai sem cessar. A palavra de Deus indicando que é necessário que nós oremos o tempo todo, que coloquemos diante de Deus todas as nossas necessidades, todas as nossas angústias, tudo aquilo que aperta o nosso coração. E nós percebemos isso na vida do próprio Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que ele estava orando quando o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre ele. A palavra de Deus nos diz que ele orou, pedindo a Deus orientações para a escolha dos seus 12 apóstolos. A palavra de Deus nos diz que ele orou antes de curar as pessoas enfermas, antes de ressuscitar mortos. Jesus estava sempre orando. Quando estava cansado, se retirava à noite para buscar a presença de Deus em oração. Quando estava triste, lá no jardim de Getsêmani, e orava ao Senhor, colocando a sua tristeza diante de Deus. Na cruz do Calvário, no intenso sofrimento, também orou, buscando a presença do nosso Pai. É necessário orarmos o tempo todo a Deus, colocarmos diante dele todas as nossas tristezas, tudo o que acontece conosco. Eu me lembro, na minha adolescência, que eu estudava em Campinas, lá no colégio da Unicamp. E para ir para a escola, eu moro em Sumaré, precisava de um passe escolar, que era um bem muito precioso para mim. E um dia eu esqueci o passe na escola, sem saber. Quando cheguei em casa, percebi que o passe não estava comigo. Fiquei extremamente preocupado. Fiquei pensando, onde será que eu perdi esse passe? Aí pensando, orando, buscando a direção de Deus, meu coração colocou uma situação no qual acreditava que estava na escola. E eu não tinha condições de ir para a escola sem esse passe. O que eu fiz? Procurei todas as moedinhas que tem em casa e consegui a quantia, pensando que eu conseguiria com ela ir para a escola, para encontrar o passe lá. Se não encontrasse passe escolar, até estava imaginando, voltaria para casa a pé. Orei, busquei a orientação de Deus, busquei sabedoria. E na hora que eu fui pegar o ônibus, eu verifiquei as minhas moedinhas e percebi que não era o suficiente. Não tinha o dinheiro necessário para ir até Campinas. Fiquei muito triste. Orei novamente. Coloquei essa tristeza diante de Deus. E aí Deus colocou no meu coração o seguinte: talvez se você pegar 2 conduções, você consiga chegar na Unicamp. E foi o que eu fiz. Peguei uma condução até metade do caminho, que é a região aqui de Aparecidinha, de Sumaré e Campinas. E lá peguei um outro ônibus para Campinas. E o dinheiro deu certinho. Tinha na dúvida se ia dar certo, mas deu certo, graças a Deus. Fui correndo para a sala de aula buscar o meu passe. Cheguei lá, o passe não estava lá. Fui na secretaria da escola, também não estava lá. E eu orando a Deus, pedindo a Deus para poder encontrar o meu passe, para continuar estudando. Eu me lembro, depois de toda essa procura, que estava subindo as escadas da escola e um colega colocou a mão no meu ombro e disse o seguinte: olha, encontrei o seu passe. Você deixou ontem na escola, que eu vim encontrando, e estou aqui devolvendo para você. Aquilo falou muito ao meu coração, porque eu tinha ido para a escola na confiança que Deus ia cuidar, que Deus ia sustentar, que Deus ia dar os caminhos para encontrar esse passe. É algo simples, mas algo que demonstra que Deus atende às nossas orações em tudo aquilo que nós precisamos, em todas as nossas necessidades. Deus o tempo todo está conosco e quer que nós coloquemos a nossa súplica diante dele. A nossa vida tem que ser uma história de oração. Me lembro de outra ocasião também, indo para Campinas, com a minha esposa grávida, com hemorragia, orando a Deus, pedindo para que Deus cuidasse de todo o processo. E com a graça do Senhor, tem a minha filha Rafaela. Quando a minha esposa também ficou doente com câncer, orando ao Senhor o tempo todo, e Deus deu vitória. Deus responde às nossas orações e Deus quer que nós oremos a Ele, busquemos Sua presença sem cessar. Orai sem cessar é a orientação que a palavra de Deus nos diz. E esse orar sem cessar envolve o seguinte: ter, lógico, aquele momento de oração, que nós colocamos tudo diante de Deus,
mas temos orações assim, tipo flashes. Durante o dia a gente percebe uma necessidade, já faz uma oração rápida diante de Deus. Vê uma pessoa sofrendo, coloca essa necessidade diante de Deus. Orar sem cessar. Orar o tempo todo, buscando a presença do Senhor em oração. E agora, nós teremos 20 minutos para colocarmos nossos pedidos de oração diante de Deus, sabendo que Deus nos ouve, sabendo que Deus nos ama, sabendo que Deus cuida de nós. Oremos. Pai, na Tua presença e oração, nós suplicamos, em nome de Jesus. Ensina-nos, ó Senhor, a orar sem cessar. Que possamos sempre buscar a Tua presença, porque sem Ti nós nada podemos fazer. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuemos então em oração, colocando nossos pedidos diante do Senhor. Amém.